E aí, galera, tudo bem? Vamos à primeira aula do projeto Gabarito Enem Intensivo, com o tema Encontro entre Portugueses e Nativos. Para você que está ligado naquele processo que o Enem trabalha sempre de competências e habilidades, o tema que nós vamos abordar hoje, ele envolve a habilidade 11, do Enem, que é identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Se ligou? Habilidade 11, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. A gente vai trabalhar com um grupo social específico, que é o grupo dos nativos, e gradativamente nós vamos materializar e começar a organizar e fundamentar o conceito dos indígenas brasileiros. Esse processo de início, o processo de início de colonização e, primeiramente, a primeira vez que os portugueses vão, de certa forma, manter as primeiras relações, traz a gente o quê? O conceito do próprio encontro. A ideia do encontro inicial entre nativos e portugueses, que a gente pode trabalhar fazendo sempre o processo da relação entre história do Brasil e história geral. A gente não pode deixar em nenhum momento perder o aspecto e a noção de que existe a necessidade de eu relacionar sempre a história geral com a história do Brasil. E aí vai um pouquinho de história geral, até para a gente poder entender o que está acontecendo na Europa em relação a esse momento. Primeiro, a necessidade o quê? O Enem te cobra sempre isso, a ideia de você se localizar no tempo e dentro do próprio espaço. Então, abordando a história geral, a gente começa a falar do século XV. E a gente vai começar a falar de uma transição. A transição o quê? Europa moderna, Idade Média para a Europa moderna. A ideia de quê? De que a gente começa a passar por um processo de transição, e esse processo de transição ele é marcado por alguns processos peculiares desse momento histórico. A crise da Baixa Idade Média traz para nós o quê? Alguns processos elementares que nós vamos aprender ao longo do curso. Primeira coisa, a ideia da crise do feudalismo. Eu começo o processo de transição. Segunda coisa, eu tenho a expansão marítima e a formação dos estados nacionais. Terceira coisa, eu tenho o Renascimento. Quarta, eu tenho a Reforma. E quinta, eu tenho a formação do absolutismo e do mercantilismo. Então são processos que começam a acontecer ao mesmo tempo e vão caracterizar para a gente o quê? Uma nova visão de mundo até para os próprios portugueses. O mapa, aqui atrás, ele mostra a você justamente o quê? O próprio processo da expansão, uma expansão iniciada pelos portugueses e espanhóis. Os portugueses chegam ao Brasil em 1500, aqui no mapa você tem lá o local onde o Cabral vai chegar, que é a ideia de você começar a ter os primeiros contatos entre nativos e portugueses. E aí o Cabral vai continuar a viagem e vai estabelecer o quê? Vai estabelecer os primeiros contatos com as Índias, estabelecendo o quê? Uma nova rota comercial. Essa nova rota comercial estabelecida, bem no início, você não tinha o quê? Ainda não havia necessidade, não havia o interesse dos portugueses colonizarem. Então a ideia inicial é justamente você estabelecer o quê? O sistema de feitorias. Então o que os portugueses fazem? Presta atenção. Eles vão estabelecer as feitorias, Essas feitorias aqui, em solo africano, e vão, de certa forma, utilizando essas feitorias para quê? Para fazer o comércio, para realizar a própria ideia de você estabelecer uma nova rota marítima. Essas rotas marítimas vão passar a levar em consideração o quê? O Oceano Atlântico. E aí dá para perceber também no mapa que os portugueses chegam, à China,
e também ao Japão e a parte daqui da Indonésia. Então os portugueses vão o quê? Vão estabelecer quase o controle dessas rotas marítimas a partir do Oceano Atlântico, a partir do Oceano Índico, chegando até o Pacífico, e vão, na realidade, estruturar e organizar um novo circuito comercial. Se a gente levar em consideração, os portugueses, antes dessa expansão, né, eles só tinham contato com o quê? Com aqui, ó, com o Mediterrâneo. A ideia era justamente o quê? Sempre todo eixo de desenvolvimento comercial na Europa esteve ligado ao longo dos anos ao Mediterrâneo. Então, a noção básica é justamente você ter, né, uma desestruturação, um deslocamento de quê? Do eixo do mar Mediterrâneo para o eixo do Oceano Atlântico. A ideia é justamente uma mudança. Mas por que essa mudança ela vai acontecer? Ou por que os portugueses e espanhóis vão resolver estabelecer essas viagens a longa distância? Porque a gente já viu, né, que na realidade eu tenho o quê? Eu tenho o fechamento do próprio Mediterrâneo a partir do momento que eu tenho a invasão dos turcos no século XV. Então, a invasão dos turcos vai permitir o quê? Vai permitir que você não tenha saída ou eu não tenha outra alternativa a não ser os portugueses começarem o quê? A tentar o comércio por outra via. E aí, uma coisa que é marcante, né? Agora, abordando tacitamente a história do Brasil, uma coisa que é importante nesse momento é o quê? É o chamado primeiro encontro. Isso vai ser, né, bem explicado, bem materializado também na própria América Espanhola. A ideia do primeiro encontro, a ideia do outro, a ideia da própria identidade. Você vai colocar em choque duas identidades completamente diferentes. E aí, a gente vai para o segundo slide, que é um esqueminha em relação aos primeiros contatos. Para você entender melhor, até porque a gente necessita dessas informações para, na realidade, você enfrentar o próprio Enem. A ideia inicial é que existe já uma cultura europeia, essa cultura europeia plenamente organizada, né, estruturada, em cima da lógica europeia, ao longo da própria Idade Média, que os portugueses vão estabelecer essa expansão da Idade Média para a Idade Moderna. Então, existe já uma identidade dentro da Idade Média, uma identidade, a gente não pode esquecer, ligada à própria Igreja Católica, ligada à questão da religião, que vai pesar muito no primeiro contato entre portugueses e nativos, trabalhando especificamente a história do Brasil. A gente vai trabalhar em outra aula os contatos dentro da própria América Espanhola. Então, é necessário destacar que, tanto para os espanhóis como para os portugueses, eu tenho uma nuance completamente semelhante que me leva a pensar numa visão de mundo e a firmar e materializar um paradigma dentro da influência da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é extremamente importante para a gente entender a lógica do processo. Ah, mas professor, eu não tenho aqui uma transição, não existe o processo de transição, não existe o renascimento. O renascimento não começa a mudar a vida, a mentalidade do homem. Sim, existe o desenvolvimento do renascimento, mas o homem que vai para as Américas, tanto o espanhol como o português, ele ainda vai estar forjado dentro de uma mentalidade puramente medieval. Ele começa a passar por um processo de transição, mas esse processo de transição ele vai levar tempo para acontecer. Ele começa mais ou menos na crise da Baixa Idade Média e vai durar ao longo de toda a história moderna, porque as mentalidades, que é a parte da história que demora mais, né, a se desenvolver, ela vai começar a se modificar ao longo dos
300 a 400 anos. Isso vai levar muito tempo. Para quê? Para você, de certa forma, lá na frente, no século XVIII, ter o iluminismo que vai cortar com essa dependência religiosa que existia do homem em relação a todas as coisas. Então, é necessário entender que existe, né, uma mentalidade muito fundada na Idade Média que agora começa a passar por uma transição que é a chamada história moderna. E aí, a gente pode classificar aqui, a gente pode caracterizar uma coisa legal. Essa cultura europeia, ela tem, de certa forma, uma carga muito grande, que eu já falei, de um pensamento religioso ligado à igreja, que é aquilo que a gente chamava de teocentrismo. A ideia do teocentrismo é a ideia que eu tenho Deus no centro de tudo. A ideia de Deus como o centro de todo o processo e que o homem vai estar plenamente dependente de Deus, não vai passar a questioná-lo. Claro que essa cultura europeia começa a mudar e aí você começa a valorizar já nessa transição o antropocentrismo, que é a ideia de quê? De um homem no centro de tudo, o homem no centro de todas as coisas. A partir dessa visão, qual vai ser a primeira ideia que o português vai ter em relação ao nativo? Nós sabemos que tanto os portugueses como os espanhóis estavam acostumados, né, a navegarem pelo Mediterrâneo e não haviam ainda encontrado nada semelhante ao nativo que existia no Brasil. A partir desse primeiro contato vai existir, e aí o meu próprio esquema está te mostrando isso, a cultura europeia vai começar a ter uma visão negativa em relação às sociedades indígenas. Essa visão negativa, ela está ligada a um conceito extremamente importante para você no Enem, que é o conceito do etnocentrismo. Esse conceito de etnocentrismo, ele vai procurar, de certa forma, tratar o outro de maneira marginalizada. Ou seja, como é que o português ele vai ver, ele vai estabelecer aí os próprios primeiros contatos. Ele vai ter um contato amistoso? Não é isso que eu estou falando. A ideia não é abordar agora o contato amistoso ou não. A ideia primordial é você ter em mente de que o português, ele vem da Europa, ele traz uma bagagem dessa cultura europeia nas costas, ele traz essa mentalidade católica e ele vai enxergar o índio ou as sociedades indígenas de maneira negativa. Mas por que ele vai encarar essa cultura de maneira negativa? Porque o padrão dele é o padrão que europeu. Então, ele vai se utilizar de um mecanismo muito sórdido, que é a utilização do conceito chamado de etnocentrismo. O que é esse conceito de etnocentrismo? É você, de certa forma, considerar a sua cultura como superior. E aí, especificamente, o europeu vai desenvolver uma coisa chamada de eurocentrismo. A ideia de quê? De que o europeu ele é superior, ele traz consigo o desenvolvimento, ele traz consigo o progresso, a bagagem cultural e tem, na realidade, de impor essa bagagem cultural àqueles que não a têm. A ideia primordial é sempre a mesma. É uma ideia de quê? De superioridade. Não existe, né, uma visão de respeito em relação à cultura indígena. Existe uma ideia de quê? De que o índio ele é um ser inferior. Ele tem uma cultura inferior, ele está ligado a todo um processo de formação cultural inferior à do europeu. Por quê? Porque ele não tem as mesmas características do europeu. Por não existirem essas mesmas características, quando a gente fala mesmas características, são características de organização social, características de organização econômica e organização política. Por você não ter a mesma coisa, você vai o quê?
ser marginalizado. E aí o índio ou o nativo no Brasil, ele adota uma postura de quê? Ele adota uma certa postura de respeito, né, no início do processo, mais ou menos entre o período de 1500 a 1530, ele adota uma postura de respeito em relação ao outro, em relação ao português, e depois, quando os portugueses começam efetivamente o processo de colonização, em 1530, que começa o processo de colonização, aí os índios vão passar o quê? Para o enfrentamento. A ideia de você ter um enfrentamento a partir de 1530, que vai gradativamente minando, né, o poder português e vai, de certa forma, obrigar o português a adotar uma solução para a própria mão de obra. A ideia de você começar a adotar nessa transição a própria mão de obra escrava africana. A ideia também inicial é que essa postura etnocêntrica ou eurocêntrica vai levar você a tomar uma postura completamente diferente em relação ao próprio nativo. E aí não devemos esquecer 3 conceitos básicos para o Enem. Presta atenção, que é o ponto mais importante da aula. É a ideia de quê? De você trabalhar os 3 principais conceitos para a sua prova. Sempre que falar do primeiro encontro, ou logo do período inicial em que você tem o contato índio-português, a ideia é que o Enem vai trabalhar com você, primeiro, a questão do etnocentrismo. Nós vimos que esse etnocentrismo, no caso da cultura europeia, vai caminhar para aquilo que a gente chamou de eurocentrismo. Esse eurocentrismo é a visão de quê? De superioridade da própria cultura europeia. Então o português chega, ele é superior, ele tem uma bagagem cultural, ele tem uma organização política, ele tem uma organização econômica, que é a ideia de você começar a implementar o mercantilismo. Então essa ideia é que ele vai começar a impor nos nativos. Uma outra ideia importante, além dessa visão europeia, uma visão de superioridade, é justamente a ideia da aculturação. Porque a tendência é sempre nós falarmos o quê? Da ideia do eurocentrismo. Sempre o Enem, a maioria das questões que abordam esse tema, abordam o tema eurocentrismo. Mas ele também pode falar para você o quê? Pode trabalhar o conceito da aculturação. O que é esse conceito de aculturação? É justamente o contrário. Se o português chega e considera, né, a cultura indígena como uma cultura inferior, como uma cultura que na realidade não pode trazer nenhum tipo de novidade para ele, por isso a ideia dele querer transformá-la, o processo inverso também ele vai acontecer. Ah, professor, mas como é que é esse processo inverso? Ou seja, grande parte, né, da bagagem cultural indígena também vai passar para onde? Para o índio, para o próprio nativo. A ideia é justamente ao contrário agora. Ou seja, se eu tenho a imposição colonizador nativo, agora eu vou ter a imposição o quê? Nativo colonizador. Ah, mas como assim se o colonizado ou o nativo ele tem uma força muito menor, ele é menos desenvolvido, ele é culturalmente inferior? Sim, na lógica do português acontece isso. Mas o que a gente pode destacar? Que ao longo do processo, conforme os contatos eles vão se desenvolvendo, o próprio índio ele vai passar a influenciar também o português. Claro que o português, quando chega, né, ele tem uma tecnologia muito mais superior, seja o português ou seja o espanhol, ele tem uma tecnologia superior que vai permitir a ele um processo de dominação muito grande. Mas a gente não deve exagerar esse processo, não deve, né,
materializar apenas essa ideia de domínio, porque senão você mascara o restante, mascara a própria identidade do colonizado, mascara a identidade do próprio índio. O índio ele tem uma identidade própria, essa identidade não vai ser perdida. Claro que ela vai ser massacrada, porque o processo do chamado eurocentrismo, ele vai o quê? Minando a resistência indígena. Essa resistência indígena, ela vai sendo minada a partir do momento que o europeu, ele impõe a sua bagagem cultural em cima do próprio elemento nativo. E aí, recordando agora e recapitulando, eurocentrismo, visão de superioridade do colonizador europeu em relação ao nativo. Aculturação, a ideia de que o índio também, ou o nativo, vai influenciar o colonizador. Então o colonizador não vai ficar livre o quê? Da cultura indígena, porque ela também vai influenciar o cotidiano do colonizador. Então, se o colonizador traz a visão eurocêntrica e passa a impor, e a partir dessa imposição ele passa a dominar o próprio elemento nativo, o índio também vai, de certa forma, transferir alguma coisa para o colonizador. Então não é só uma via de mão única, eu tenho o quê? Uma via de mão dupla. E aí nós chegamos no último conceito, que é o conceito de relativismo cultural. Esse relativismo cultural é muito utilizado hoje em dia e ele começa a ter uma influência muito grande a partir do início do século XX com a teoria da relatividade do Einstein. A ideia do relativismo cultural aqui é diferente dos outros, principalmente do etnocentrismo. Porque no relativismo cultural eu não tenho a ideia de superioridade. Eu acabo com essa ideia de superioridade. E aí é um conceito muito importante também para o Enem. O Enem é uma prova que vai visar o quê? Você ter um entendimento legal em relação a esses conceitos. A ideia do relativismo cultural é geralmente você ter aí uma ideia voltada para o respeito entre as culturas. Aí volta, como assim? Não estou entendendo essa coisa de relativismo cultural. Como é que é isso? Como é que eu vou relativizar? Simples, você vai relativizar as culturas. Então, digamos que o português tivesse chegado e ele não tivesse trazido, e não tivesse aplicado o eurocentrismo. Que ele tivesse apenas aplicado a ideia do respeito a outra cultura. Ele estaria aplicando o quê? A ideia do relativismo cultural. O relativismo cultural, ele está relacionado justamente a quê? Justamente a visão de você respeitar. Eu não posso analisar uma outra cultura utilizando dos meus preconceitos. Preconceitos justamente no sentido de quê? De você subjugar aquela cultura sem a conhecê-la. O relativismo cultural, esse conceito que migra das próprios próprio paradigma do Einstein, esse conceito que migra para as ciências humanas, migra principalmente para a antropologia, ele vai ajudar o quê? A criar mecanismos para nós não repetirmos aquilo que o português repetiu lá atrás. A ideia essencial é que você passe o quê? Passe a respeitar as culturas. E aí o relativismo vai te dizer o quê? Que você não pode julgar de nenhuma maneira uma cultura sem conhecê-la por dentro. Existe a necessidade de você conhecer e estudar qualquer tipo de cultura, de organização cultural por dentro, para você poder fazer uma análise correta do que está acontecendo dentro daquela estrutura social, para você deixar de ser o quê? Etnocêntrico. Ou no caso do europeu, eurocêntrico. Deixar de caracterizar a sua cultura como superior e pronto. Eu não quero saber mais de nada. A ideia é o quê? A ideia é relativizar. A relatividade, o próprio relativismo cultural, ele vai te ajudar a levar em consideração o quê? A ideia da identidade.
A ideia da identidade é extremamente importante para você fazer a prova do Enem. Tanto a identidade indígena, como a identidade negra, como a identidade europeia, que no nosso caso era grande maioria portuguesa, existe a necessidade de você levar em consideração as três identidades na formação do nosso processo cultural. O Enem valoriza demais isso. A ideia de você lá no início valorizar o conjunto da miscigenação entre esses três elementos. Então a ideia do relativismo cultural se torna extremamente importante, porque a partir desse relativismo cultural é que eu vou passar a relativizar as outras culturas. E, de certa forma, a partir dessa relatividade entre as culturas, eu vou começar a encarar de maneira diferente o meu conceito de miscigenação. A ideia de miscigenação, ela começa a partir desse processo. E aí não posso deixar de esquecer, sempre de levar em consideração o quê? Os elementos formadores daí, que são o negro, né, o índio e o europeu. A ideia de você ter esses três elementos na formação do próprio Brasil. Formação que começa o quê? Começa logo com a chegada do Pedro Álvares Cabral e aí nós damos início ao quê? Ao chamado período pré-colonial. Existe uma ideia fenomenal que é você levar em consideração sempre os três conceitos. Ou seja, a nossa primeira aula, ela vai abarcar principalmente os três conceitos, que é a ideia de você conseguir materializar justamente na sua mente os três conceitos básicos. Aculturação, a ideia de uma transferência de cultura do nativo para o português. Etnocentrismo, a ideia de uma superioridade da minha cultura, que no caso português, ele se acomoda a partir do eurocentrismo. E o relativismo cultural, que é um conceito justamente novo, que traz, de certa forma, o quê? Um respeito entre as culturas. Se aqui eu falo em superioridade, aqui no relativismo eu falo em respeito. Então, a ideia do respeito entre as culturas. A partir da definição desses três conceitos, podemos o quê? Começar a caracterizar o nosso cotidiano no Brasil, que é o cotidiano, né, dos índios ou dos nativos, pelos quais os portugueses vão estabelecer o primeiro encontro. Esse primeiro encontro, no caso da história do Brasil, e nós já vimos isso, eu já falei disso na aula de hoje, no caso da história do Brasil, esse primeiro encontro, ele é marcado, né, por uma relação amistosa. Essa relação amistosa que, de certa forma, permite que no início você tenha as relações envolvendo o quê? O corte do pau-brasil. E aí, se a gente pegar agora o mapa aqui atrás, ó, geralmente no litoral você tinha várias tribos indígenas, principalmente os Tupi-Guarani, vai ser classificado pelos próprios portugueses, né? A gente pode ver aí a própria classificação. Tupi-Guarani era uma organização social baseada principalmente no litoral. A gente pode destacar lá, ó, do litoral do Maranhão até Santa Catarina. Essas tribos tupis, elas, quando os portugueses chegam, as tribos tupis haviam migrado para o litoral, então são considerados por alguns historiadores como os senhores do litoral. E eu tenho as tribos tapuiais, que eram o quê? Nômades. Então, qual a principal diferença entre as duas principais organizações tribais? Eu tenho os tupis-guaranis semi-sedentários e eu tenho os tapuiais nômades. Professor, qual a diferença? Eu tenho aqui, ó, mais ou menos como se fossem o que a gente chama hoje de caçadores-coletores. Esses grupos caçadores-coletores, eles atuam
de maneira diferente do semi-sedentário e do sedentário. Sedentário é aquele que tem o quê? Uma habitação já fixa. Essa é a organização o quê? Sedentária. A organização semi-sedentária é uma organização o quê? Que você está caminhando para a sedentarização, mas que não a tem efetivamente. Ou seja, eu estou no modo intermediário. Aqui, ó, eu tenho o nômade, estou caminhando para o sedentário. No meio, eu tenho o semi-sedentário. Esse semi-sedentário é aquele que está o quê? No processo de transição. Então, a maioria das tribos Tupi-Guarani eram tribos o quê? Que estavam passando pelo processo da semi-sedentarização. Já as tribos Tapuiás eram o quê? Caçadores-coletores. Então, o que é ser nômade ou caçador-coletor? É você não ter habitação fixa, né? Então, se eu não tenho habitação fixa no segundo grupo, eu também não vou ter o quê? Também não vou ter processo de exploração agrícola. Presta atenção nesse conceito, que ele é extremamente importante para você entender como é que um vai se dedicar a uma coisa e o outro vai se dedicar a outra. Aqueles povos que têm uma característica, aquele grupo que tem uma característica semi-sedentário, então ele já vai desenvolver um tipo de agricultura. Mesmo que essa agricultura seja rudimentar, mas ela vai começar a ser desenvolvida. E os povos nômades, né, eles não vão desenvolver nenhum tipo de estrutura ligada à agricultura. Por quê? Eles vão dar os pulos, né? Vão pulando, vão para lá, vem para cá, vão andando e vão explorando, vão andando, vão explorando. E não tem o quê? Uma habitação fixa, não tem uma estrutura de organização social extremamente ligada à questão territorial. Então, existem o quê? Duas diferenças básicas. Eu tenho aqui um grupo que começa a se sedentarizar e eu tenho um grupo nômade. Agora, essa classificação, a gente também não pode perder de vista que essa classificação foi realizada e feita pelos portugueses. Então, eu não posso perder de vista, e o Enem trabalha com você isso toda hora, tanto que hoje a nossa aula é o quê? Está ligada à habilidade 11 do Enem, que é a ideia de você identificar registros de grupos sociais no tempo e no espaço. Há de se levar em consideração que, apesar de você ter dois grupos genéricos, eu não tenho só eles. A diversidade dentro dos dois grupos é imensa, né? Eu tenho várias etnias dentro desses grupos. Eu tenho várias tribos dentro desses grupos, mas o português, genericamente, ele vai classificar isso através de quê? Através do complexo linguístico, que é a ideia de você classificar em Tupi-Guarani e Tapuiá, a ideia do nômade e do semi-sedentário. E a partir dessa organização, eu posso agora introduzir a você justamente o que? A organização específica de cada um deles. As tribos nômades ou os tapuiás, não há necessidade da gente estudar tanto. Por quê? Porque a característica deles é uma característica diversa dentro do espaço. Eu não tenho uma organização efetivamente mais complexa nesses grupos. Esses grupos sempre adotaram uma forma de organização, né, muito diferente dos outros. O que, de certa forma, leva os portugueses também a terem uma certa dificuldade para lidar com esses povos. Os portugueses vão ter uma facilidade maior para lidarem com quem? Com os Tupi-Guarani. Voltando. A partir da caracterização dos dois grupos, né, dois grupos que nós classificamos como Tupi-Guarani e Tapuiá, a gente pode passar efetivamente a caracterizar, né, os Tupis-Guaranis. O grupo mais importante em relação à prova de vocês é justamente o quê? O grupo dos Tupis-Guaranis.
Esse Tupi-Guarani é o grupo o qual os portugueses vão ter os maiores contatos e que vão, de certa forma, estabelecer o quê? As relações de todo tipo. Relações políticas, relações econômicas, relações sociais e relações culturais. De acordo com o resuminho que eu fiz para vocês aqui atrás, eu tenho o quê? Os tupis como semi-sedentários. Essa característica de semi-sedentário, a gente ainda não sabe, ainda não tem uma efetiva resposta da arqueologia em relação a esse semi-sedentarismo. Nós sabemos que esses grupos, né, de 3 a 4 anos ou de 12 a 20 anos, eles se locomoviam, eles se movimentavam, daí o seu caráter semi-sedentário. A gente pode destacar como prováveis fatores, né, ou motivos desse deslocamento ou dessa mudança, a ideia do desgaste, a diminuição da própria caça, a atração de um líder. Isso é extremamente importante. O líder da aldeia, de acordo com a própria popularidade que ele tinha, ele poderia movimentar a própria população de um lado para o outro. As características dele está justamente ligada ao quê? A condição do guerreiro, a gente vai ver isso, né? Ou a disputa entre facções ou a morte de um chefe. Então, guardamos o quê? Ó, para você conseguir fazer as questões do Enem, caráter semi-sedentário. Isso é extremamente importante, gente. A ideia, o caráter, o grupo, né? Ter uma característica o quê? Semi-sedentária. A ideia do semi-sedentário é a ideia de você fazer a contraposição com aquilo que eu te ensinei. Se eu tenho aqui o semi-sedentário, do outro lado, eu vou ter o quê? O nômade ou caçadores-coletores, certo? Então eu tenho a contraposição, caçadores-coletores e nômades. Foi? Legal? Não perdeu nada? Vamos continuar. Então, a ideia, guardamos isso. Caráter semi-sedentário, certo? Como é que eles vão estar organizados? Agora vamos trabalhar característica por característica, certo? Como é que eles vão estar organizados? Primeiro, a unidade primordial vai ser o quê? A aldeia. Essa aldeia tribal, os portugueses vão tomar contato com várias delas, né? Várias aldeias. Não podemos, de certa forma, caracterizar dentro dessa aldeia uma unidade política ou territorial mais complexa. Por quê? Porque elas não existiam. O que está querendo dizer com isso? Não existia dentro dessas aldeias uma organização política mais complexa que me permitisse, né, analisar essa estrutura política como uma estrutura política semelhante à estrutura política europeia ou semelhante à estrutura política do Império Inca ou do Império Azteca. Não tem nada a ver a estrutura política das aldeias nativas no Brasil com, por exemplo, a América Espanhola. Vamos adotar como parâmetro nosso semelhante mais próximo ou mais parecido, né? A ideia é que, na realidade, eu tenho o quê? Uma organização política aqui muito mais simples. Essa estrutura política muito mais simples não envolve o quê? Não envolve uma estrutura extremamente complexa, mas poderia existir, como era comum em cada aldeia, existia o quê? Um conselho de anciãos. Esse conselho de anciãos é um conselho o quê? Daquelas pessoas de mais idade dentro da aldeia que vão formar um conselho e juntamente com o líder, né, com o cacique daquela determinada tribo, vão tomar o quê? As efetivas decisões. Então não tem uma estrutura complexa como o Império Inca e como o Império Azteca, mas tem uma estrutura o quê? Meio que rudimentar, politicamente mais simples, e que vai envolver o quê? Em casos extremos eu tenho um conselho de anciãos. A economia era uma economia puramente rudimentar,
uma economia rudimentar de subsistência. O que é isso, Walter? É agricultura de subsistência. Gente, conceito básico. Vamos entender, né? Tem que entender os conceitos básicos para você poder desvendar a prova do Enem. É importante isso. Uma agricultura de subsistência, ela está ligada a quê? A você produzir para consumo próprio. Então, essas tribos semi-sedentárias do litoral do Brasil vão estabelecer o quê? Uma agricultura de subsistência, ou seja, para consumo próprio. O português é que vai interferir no processo que vai começar o quê? A mudar toda essa estrutura de organização. E aí, além disso, eu posso destacar também a inexistência da propriedade privada. Isso é extremamente importante para a gente entender como é que esses grupos eles vão o quê? Eles vão se relacionar. Não existe a propriedade privada. Então, essa propriedade privada é que o tio Marx, lá atrás, fala no que para você? Fala que a propriedade privada, a partir da existência dela, que você começa a ter o quê? Uma estratificação social cada vez mais complexa. Então, se eu não tenho a própria propriedade privada, não existe o quê? Não existe uma estrutura mais complexa social. Apesar do índio ter uma organização social, ele não vai ter uma organização social ligada à propriedade privada, ligada a uma hierarquia social extrema, como vai se desenvolver o quê? Dentro da Europa. Essa estrutura social ela vai ser um pouco mais simples e a própria propriedade privada ela vai inexistir, você tendo o quê? A propriedade coletiva da terra. Galera, fechamos mais um bloco. Daqui a pouco retornamos. Um abraço.